Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, sejam bem-vindos a este nosso encontro, em que continuaremos a nossa reflexão sobre o mistério da virgindade perpétua da Santíssima Virgem Maria. Nós estamos, nesses nossos encontros, meditando os dogmas marianos. Começamos com a maternidade divina de Maria, e desde o nosso encontro passado estamos meditando a sua virgindade perpétua. De prosseguir, é bom sempre recordar o que significa o dogma da virgindade perpétua. Significa que Maria foi virgem antes do parto, é virgem durante o parto, continua virgem após o parto. Quando falamos de virgindade perpétua, quando usamos a expressão a sempre Virgem Maria, é esta a fé que estamos professando. Estamos professando a fé de que ela era virgem quando concebeu do Espírito Santo. A concepção do Espírito Santo não alterou a sua virgindade. O seu parto foi um parto virginal, portanto, um parto sobrenatural, portanto, um parto explicável apenas à luz do mistério de Jesus Cristo, não explicável pela condição humana. Ela não perde a condição de virgem ao dar à luz. Veja, não é que ela era virgem, dá à luz e volta a ser virgem. Não, ela era virgem e continua virgem durante o parto. E permanece virgem depois do parto. Esta é a fé da Igreja. Este é o dogma da virgindade perpétua da Virgem Maria. Bom, no encontro da semana passada, nós investigamos muito, tomando como referência os evangelhos de Lucas e de Mateus, os fundamentos bíblicos da virgindade perpétua de Maria Santíssima. Vimos como a aplicação do verbo gerar, que tinha sempre uma nocionalidade masculina, no caso de Jesus Cristo, não é aplicada a José, o que sinaliza, na formulação do texto, a virgindade de Maria, o fato da concepção de Jesus Cristo ser uma concepção virginal. Vimos que se aplica a Maria o verbo títico em grego, dar à luz, parir, mas não se aplica o verbo gerar, isto é, a geração nela é uma geração que vem do Espírito Santo, sem participação do homem, portanto, não se usa a expressão José gerou Jesus, porque gerar tem essa noção da participação do homem como ato masculino, mas se aplica o verbo dar à luz, para lembrar que ela é verdadeiramente mãe, daquilo que nela foi gerado de Deus, não do homem. Vimos a profecia de Isaías 7,14, que é fundamental para o dogma da virgindade perpétua. Né? Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Uma virgem que concebe é uma impropriedade, uma impossibilidade humana. A concepção na mentalidade antiga masculino. Então, a virgem que concebe, a concepção precisa do homem que faz gerar. A virgem concebe sem participação masculina. Ela concebe e é virgem. A virgem é que concebe. Essa profecia de Isaías, vimos o problema do termo hebraico, que não sustenta a ideia de virgindade, mas vimos que a recepção grega, já na tradução dos 70, com Parthenos, né, a virgem, que é o texto que Mateus assume
no seu evangelho, vimos, portanto, que os judeus, antes de Jesus e no tempo de Jesus, compreendiam essa profecia como a profecia de que a Virgem conceberá, como está na tradução da 70, Parthenos. Portanto, embora a gente reconheça que o original hebraico não fala de virgem, fala de jovem, não é? de mocinha, que é virgem, mas não usa a expressão virgem. Vimos que o texto grego que é assumido por Mateus fala virgem, Parthenos. Portanto, podemos testemunhar que há na mentalidade da comunidade mateana essa compreensão de que a profecia de Isaías se realiza na Virgem Maria, de que estamos falando da concepção de uma virgem. Vimos ainda no texto de Lucas o uso da expressão enviado por Deus a uma virgem. A uma virgem. Isto é, a tradição lucana também encontra em Maria, noiva de José, a virgem. Mas hoje, antes da gente para pensarmos um pouco sobre a formulação da fé da igreja nos primeiros séculos, eu queria refletir um pouco com vocês ainda sobre o Evangelho joanino e como a virgindade de Maria aparece no Evangelho joanino. Já aqui é uma questão para a gente ter atenção. João não tem Evangelho da infância. E as pessoas podem dizer logo, olha, não tem nenhuma narração sobre o Evangelho, sobre a infância, sobre a concepção e o nascimento de Jesus Cristo no texto joanino. É verdade. Isso é verdade. Podemos dizer que aquilo que na tradição lucana e mateana é o Evangelho da infância, em João é o prólogo, que apresenta a origem de Jesus, mas a apresenta da perspectiva do Logos eterno do Pai. Nesse sentido, João está preocupado em apresentar Jesus como o Verbo do Pai. Por isso, não toca no problema do nascimento da infância de Jesus. Mas nós temos um pequeno trecho que é uma clara alusão à concepção de Jesus. Qual é? É certamente João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós inclusive, a igreja usa isso na liturgia, e na liturgia natalina, Contudo, um pouco antes, se a gente pegar o texto do prólogo a partir de João 1,12, 13, veremos uma coisa interessante. Se não, vejamos. João 1,12, 13. Mas a todos os que receberam deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Eles que não foram gerados nem do sangue, nem da vontade do homem, nem do sangue, nem de uma vontade de carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. E aí segue: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vejam. O texto que nós temos, que é o texto que a igreja assumiu como texto revelado, ele fala no plural: eles que foram gerados nem do sangue, nem da vontade da carne. Repara,
Mas a todos os que receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Aos que crerem em seu nome, eles que não foram gerados nem do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem. Esta é a tradução. A tradução oficial é o texto que nós recebemos como palavra de Deus. Contudo, os exegetas nos falam de vários manuscritos antigos que trazem esta passagem no singular. Vamos tentar lê-la no singular? A gente vê. Olha. Mas a todos os que receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Ele, e não eles, olha, ele que não foi gerado nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Se nós aplicarmos, se nós assumirmos esses manuscritos antigos que trazem esta passagem no singular, podemos ler aqui uma expressão, uma chamada de São João, do texto joanino, para o mistério da encarnação e para a virgindade de Maria. Vejamos. Vamos continuar lendo no singular. Ele que não foi gerado nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Ele não foi gerado do homem. O que é isto? Ele não é filho de José, filho fisiológico. Ele, Jesus, não é gerado da vontade do homem. E a expressão gerado nem do sangue encontra-se nesses manuscritos no plural, dos sangues. Ora, a expressão nascido dos sangues, gerado dos sangues, é a expressão semítica para o parto. Então, se a gente entende esse texto dessa forma, há aqui uma sinalização de que ele não nasce dos sangues, quer dizer, do parto em que há perda de sangue, de um parto natural, de um parto humano comum. Mas ele nasce de uma virgem, portanto, nasce de um parto que não é dos sangues, não é de um parto, mas é de um parto virginal, de um parto, portanto, sobrenatural, de um parto, portanto, explicável só a partir do mistério de Deus. É verdade que este não é o texto como nós o recebemos oficialmente da igreja. Como disse, a igreja assume como texto revelado este texto nós temos em nossas Bíblias, que está no plural, e que aí não se refere a Jesus Cristo. Mas é possível fazermos uma leitura de João em chave, digamos assim, em uma chave exegética mariológica, que nos aponta no prólogo de João, tanto a sobrenaturalidade do parto de Jesus, quanto a virgindade de Maria, quanto à origem divina de Jesus. Está em perfeito acordo com a funcionalidade do prólogo, que é uma apresentação de Jesus como Filho de Deus, de Jesus como Verbo eterno do Pai. Certo? Bom. Então, antes da gente andar para frente, da gente prosseguir, também no Evangelho de João nós encontramos sinalizações da virgindade perpétua de Maria. Bom, podemos então dizer que há fundamento bíblico, e sempre nos referimos, quando pensamos em fundamento bíblico da virgindade perpétua, à profecia de Isaías, que tratamos longamente na semana passada. Há fundamento neotestamentário da virgindade de Maria. Mas e aí, igreja?
E os cristãos? E a igreja primitiva? Como é que a igreja elaborou essa fé? A partir de quando a igreja toma consciência desse mistério? Da mesma forma que a geração apostólica, que é responsável pelos escritos neotestamentários, deixa aqui a imagem de Maria, a mãe de Deus, como Maria Virgem. Esta foi a fé que permaneceu firme na igreja desde seu princípio. Se não, vejamos. Eu queria trazer aqui ao debate alguns testemunhos de cristãos de primeira hora, de cristãos do primeiro século, do segundo século, sobre este mistério da Virgem Maria. O primeiro testemunho é ainda do século I, portanto, é de uma geração que conviveu com os apóstolos, ou pelo menos conviveu com aqueles que conviveram com os apóstolos. Inácio de Antioquia morre em 110, portanto, ele morre no início do século II. Ele vive, portanto, no século I. É um cristão ali das primeiras gerações. Inácio de Antioquia conheceu aqueles que conheceram os apóstolos. Conheceu aqueles que conheceram o Senhor. Conheceu aqueles que conheceram o Senhor. Portanto, a gente está falando de um testemunho muito próximo dos mistérios que contemplamos. Inácio de Antioquia vai dizer, no final do século I, que Jesus nasceu verdadeiramente de uma virgem. Ao assumir esta expressão, nasceu verdadeiramente de uma virgem, Inácio de Antioquia está testemunhando que as primeiras gerações de cristãos já compreendem com clareza Maria como virgem. Então podemos dizer que da geração apostólica, as primeiras gerações de cristãos, é transmitida a fé na virgindade de Maria. Encontramos também, poucos anos depois, ainda no século II, o testemunho de Justino, de São Justino, que vai dizer de forma muito clara: jamais alguém, com exceção do nosso Cristo, foi gerado de virgem. Expondo a fé cristã para o mundo pagão, Justino apresenta a singularidade do nascimento de Jesus, nascido, concebido, gerado de uma virgem. Portanto, ali no século I, no século II, há uma clara compreensão de Maria como virgem. Podemos então dizer com clareza que as primeiras gerações dos cristãos assumem como verdade de fé Maria Virgem, Maria Mãe. Que seriam realidades antitéticas, quer dizer, mãe e virgem seriam realidades inconciliáveis. Eu posso ser virgem e depois ser mãe. Eu posso ser virgem e, a partir de um determinado momento, assumir a maternidade em minha vida. Mas virgem e mãe, duas realidades concomitantes, não é algo que a gente assuma no plano meramente humano. E Justino, em meados do século II, diz com clareza: jamais alguém, exceto o nosso Cristo, foi gerado de virgem. Bom, um pouco mais tarde, no final do século II, início do século III, Irineu de Leão vai trazer novamente esta verdade de fé à baila. Repara que as primeiras gerações de cristãos, e a gente está falando aqui, olha, evangelhos escritos lá na segunda metade do século I.
Inácio de Antioquia falando no final do século I e início do século II. Irineu de Leão falando no início do século II. E veremos depois Tertuliano, em meados do século III. Irineu falando no final do século II e início do século III. Bom, o que é que Inácio de Antioquia diz? Morto em 110, nasceu verdadeiramente da Virgem. O que é que Justino vai dizer em meados do século II? Jamais alguém, exceto Cristo, nasceu de uma virgem. O que é que Irineu de Leão vai fazer? Vai opor a figura da Virgem Eva à Virgem Maria. Irineu constrói essa teologia de Maria Nova Eva e opõe a pura Eva, que peca, que cai, que se deixa seduzir pelo pecado, a pura Maria, que permanece virgem, que permanece casta, que permanece pura, que permanece santa. Vejamos o que é que Irineu de Leão vai dizer textualmente. Só um segundo, gente. Deixa eu ver aqui o texto preciso de Santo Irineu. Santo Irineu vai dizer, olha, tendo em perspectiva o texto de Isaías 7,14, a profecia de Isaías 7,14. Santo Irineu vai dizer, foi Deus que se fez homem, e o Senhor em pessoa nos salvou, ele que nos deu o sinal da Virgem. O sinal da Virgem é Isaías 7,14, mas é Maria. Ora, fazendo esta oposição entre Eva e Maria, entre a Virgem Eva e a Virgem Maria, Irineu demonstra como a pureza que havia em Eva se perde pela obediência, a pureza que havia em Maria se conserva pela obediência, por assumir o projeto de Deus. Um pouco mais tarde, Tertuliano vai dizer, é de mãe virgem, falando de Jesus, Jesus é de mãe virgem, porque não tem homem como pai. Então, Jesus é homem, mas não tem homem como pai, porque ele é nascido de mãe virgem. Que, volto a dizer, seriam categorias antitéticas, né? Mãe e virgem. O que é que a gente quer dizer com isso? Olha, final do século I, século II, meados do século II, final do século II, século III, há uma clareza no testemunho dos padres na fé na virgindade de Maria. Podemos então dizer que da primeira geração, a geração apostólica, que nos deixa o testemunho da virgindade no texto bíblico neotestamentário, as primeiras gerações de cristãos vão com tranquilidade reafirmando a fé da igreja em Maria Virgem. Isso a gente encontra em testemunhos tão próximos dos tempos evangélicos como este de Irineu de Leão ali no final do século I. Portanto, contemporâneo com alguns escritos neotestamentários. Bom,
E o que dizem os concílios da Igreja sobre a verdade da virgindade perpétua? Como sabemos, o primeiro concílio da Igreja é em 325, o concílio de Nicéia. Sabemos também que esse concílio de Nicéia, ele está marcado pelo enfrentamento do problema da pessoa de Cristo. Enfrenta a grande heresia ariana. Veja, tivemos a oportunidade de dizer que quando falamos dos mistérios de Maria, estamos falando do mistério de Jesus. A pessoa de Jesus é sempre o destinatário último desta realidade, desta verdade revelada. Estamos sempre pensando em Jesus e no seu mistério. Quando falávamos da maternidade divina de Maria, estamos pensando na condição de Jesus, homem e Deus. É a divindade de Jesus que está em jogo quando afirmamos Maria, mãe de Deus. Quando afirmamos Maria Virgem, é esta condição de Jesus, de Filho de Deus, que está em discussão. Bom, Nicéia, como disse, não trata disso, porque este não era um problema posto pelo arianismo. O arianismo não questionava a condição de Jesus, de verdadeiro homem, de verdadeiro filho de Maria. Portanto, a expressão Maria Virgem não aparece no Concílio de Nicéia, não aparece no Credo Niceno. Veja, qual é o Credo de Nicéia? O que é que o Concílio de Nicéia define como a fé da Igreja? Vejamos. Só um segundo. Só um segundinho. Para eu dar para vocês aqui, literalmente, a formulação de Nicéia. No Concílio de Nicéia 325, define-se aquilo que a gente vai chamar da fé nicena, ou os fundamentos da fé da Igreja. Ora, estes fundamentos falam da encarnação, mas não tocam na virgindade de Maria. Na verdade, não tocam na Virgem Maria. Vejamos bem o que é que diz o Credo de Nicéia. Originalmente, cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E em um só Jesus, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Agora observa. Por quem todas as coisas, por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu e na terra, e que por nós homens e para nossa salvação desceu e se encarnou e se fez homem. Desceu e se encarnou e se fez homem. Não toca na Virgem Maria. Como disse, isso se explica de uma maneira muito simples. Não era um ponto de discussão. Mas
o Concílio de Constantinopla, em 381, vai acrescentar ao credo, vai, digamos assim, explicar, desdobrar a fé de Nicéia. E nesse artigo ali, que por nós homens e para nossa salvação desceu e se encarnou e se fez homem, o concílio, o credo niceno-constantinopolitano vai dizer: e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Aqui é fundamental a expressão no seio da Virgem Maria. Então, ele se encarna onde? No seio da Virgem. Quem é essa Virgem? É a mulher preconizada por Eva, mas é sempre a criatura criada por Deus, a criatura de Deus. Mas esta criatura não é uma criatura qualquer, ela é a Virgem. Então podemos dizer que as gerações de cristãos se sucedem com a consciência da virgindade de Maria, mas é em 381 que formalmente a expressão máxima da fé, que é o credo niceno-constantinopolitano, a síntese da fé, traz a crença na virgindade de Maria. Um pouco depois, o Concílio de Calcedônia vai retomar esta questão e afirmar solenemente: Jesus é nascido de Maria Virgem. Jesus nasce de Maria, que é virgem. E, por fim, o Concílio Lateranense de 649 vai fazer uma formulação dogmática definitiva, definindo a condição de Maria Virgem e Maria Mãe. Nicéia, 325, Constantinopla, 381, formulam o credo, e no credo inserem Maria Virgem. A virgindade de Maria aparece como matéria de fé no mistério da encarnação. Mas é o Concílio Lateranense, em 649, quem vai dar forma final a este dogma, definindo com clareza os termos dentro dos quais nós entendemos a virgindade de Maria. Vejamos, o que é que diz aqui o Concílio Lateranense? Em 649, o Concílio Lateranense definirá nestes termos: se alguém, é o terceiro cânone do Concílio Lateranense, se alguém não confessa, segundo os santos padres, que a Santa e sempre Virgem Imaculada Maria é, em sentido próprio e segundo a verdade, Mãe de Deus, já que propriamente e verdadeiramente no fim dos séculos concebeu do Espírito Santo sem esperma e deu à luz sem corrupção, permanecendo também depois do parto a sua indissolúvel virgindade, o próprio Deus, Verbo nascido do Pai antes de todos os séculos, seja condenado. Veja a formulação dogmática de 649. Que é apenas um coroamento desta fé que vemos fundamentada na Bíblia e se forjando desde as primeiras gerações dos cristãos. Portanto, não é uma fé que nasce em 649, no Concílio Lateranense. Nem é uma fé mesmo que nasce
em 381 em Constantinopla. Não, é uma fé constante da igreja que podemos rastrear até a primeira geração de cristãos. Bom, vamos ver aqui a formulação do Concílio Lateranense e tentar entendê-la com clareza. Se alguém não confessa segundo os santos padres, então, segundo os santos padres, quer dizer, o Concílio Lateranense identifica nos padres da igreja a fonte dessa doutrina. Não é uma doutrina nova, é uma doutrina cujo testemunho encontramos nos padres da igreja. Isto é, nesses primeiros cristãos que formularam o depósito da fé. Se alguém não confessa, segundo os santos padres, que a Santa e Sempre Virgem Maria, aqui aparece com clareza a expressão Sempre Virgem Maria, que já dissemos o que significa. Sempre Virgem Maria, porque é virgem antes, durante, depois do parto. Então, já aqui, o concílio não deixa dúvida, estamos falando da Sempre Virgem Maria. Não uma virgem qualquer, não uma virgem que é virgem e deixou de sê-lo. Ou uma virgem que é virgem e pode não ser mais virgem depois de alguma coisa. Não, mas alguém que é sempre virgem, em que a virgindade é um traço contínuo. Que a Santa e Sempre Virgem Imaculada Maria é, em sentido próprio e segundo a verdade, mãe de Deus. Então, ela é sempre virgem e ela é mãe de Deus. A maternidade não se opõe à virgindade. De que a Sempre Virgem Maria é, em sentido próprio e verdadeiramente, mãe de Deus, já que propriamente e verdadeiramente, no fim dos tempos, concebeu do Espírito Santo sem esperma. Concebeu sem esperma. Concebeu do Espírito Santo sem esperma significa dizer, foi virgem antes da concepção, e sua concepção foi virginal. Concebeu do Espírito Santo seu esperma e deu à luz sem corrupção. O que é dar à luz sem corrupção? Dar à luz sem deixar de ser virgem. Não perde a condição de virgem pelo parto virginal. Pode-se ver aqui com clareza que a sua condição de virgem antes do parto e sua condição de virgem durante o parto estão expressas dogmaticamente no Concílio Lateranense. E o concílio continua. Concebeu do Espírito Santo sem esperma, deu à luz sem corrupção, permanecendo também depois do parto a sua indissolúvel virgindade. Portanto, os três aspectos da virgindade estão claramente expressados, definidos no Concílio Lateranense de 649. É virgem antes do parto, concebeu do Espírito Santo sem esperma. É virgem durante o parto, dá à luz sem corrupção. É virgem depois do parto, permanece indelevelmente virgem. Ora, com isso, podemos dizer que está clara que a fé da igreja, nascida do Evangelho, formulada nas primeiras gerações de cristãos, é definida nos concílios, nos primeiros concílios da cristandade. Esta fé permanece rígida até hoje em nossos corações. Veremos que, isso nós veremos no nosso próximo encontro, veremos que a virgindade de Maria se confunde com o seu próprio ser, Maria. Isso aparece logo no uso da expressão a Santíssima Virgem, a Virgem Maria, a Beatíssima Virgem Maria, a Virgem simplesmente. A Igreja
indivisa, individida, né? Não dividida. A igreja, antes de todos os cismas, proclama Maria Virgem. E as divisões ocorridas na igreja mantêm a fé na virgindade de Maria. Os ortodoxos se separam da união com a Igreja Católica, mas mantêm a fé na virgindade de Maria. A própria reforma protestante do século XVI, os reformadores não apresentam uma crítica ao dogma da virgindade de Maria. Ao contrário, Calvino, Lutero apresentam a virgindade de Maria como uma verdade de fé. Agora, falta-lhes a humildade de fazer o exercício de retorno, o exercício de obediência à vontade de Deus. Mas é só mais tarde que o protestantismo vai degringolar e negar as verdades de fé relacionadas a Maria. Mas a primeira geração de protestantes ali que encontra caminho para apresentar suas formulações são claras em atestar a virgindade perpétua de Maria. Veremos no nosso próximo encontro como esse mistério da virgindade perpétua ele aparece na liturgia, ele aparece na vida, na piedade cristã. Mas podemos dizer que é uma fé que, vinculada ao mistério da encarnação, permanece durante toda a vida da igreja, nasce dos evangelhos, é expressada já nas primeiras gerações de cristãos e muito cedo, nos primeiros concílios ecumênicos, aparece formalizada. Que a Virgem Maria, nossa mãe, nos ajude a, crendo em sua virgindade, professando a fé em sua virgindade, confessarmos Jesus Cristo, verdadeiro Deus, Filho de Deus, verdadeiro homem. Porque é isto que está em discussão. Veja que, quando Justino, apresentando a fé cristã aos pagãos, ali no século II, fala que jamais alguém, com exceção do nosso Cristo, foi gerado da Virgem, ele coloca Jesus fora do comum dos mortais. Isso é que está em discussão. Jesus é Deus. Por isso, seu nascimento é um nascimento diferente, é um nascimento virginal. A virgindade de Maria é a garantia de que Jesus é Deus. Veja a formulação do Concílio Lateranense, como ele aponta para o mistério de Jesus. Veja. Concebeu do Espírito Santo sem esperma. Então, este Jesus nascido dela não é fruto de homem, não é fruto da conjunção carnal, ele é fruto do Espírito Santo sem esperma. E não é que ele foi concebido naturalmente e o Espírito Santo entrou nele. Não, ele é concebido do Espírito Santo de uma forma singular e única, sem esperma. Por isso, a sua mãe é mãe e é virgem. Então, a virgindade de Jesus, a virgindade de Maria atesta a divindade de Jesus. E o concílio continua. E deu à luz sem corrupção. Isto é, deu à luz sem perder a virgindade. O parto virginal sobrenatural de Jesus indica que este menino, feito homem, ele é diferente dos outros homens. Ele é homem com os outros homens, mas é diferente dos outros homens. Ele é Deus.
O parto virginal, Maria dar à luz sem corrupção, isto é, sem perder a virgindade, não é um privilégio de Maria, é um atestado da divindade de Jesus. Alguns padres da igreja vão dizer que vão comparar o parto virginal à ressurreição e mostrar que, da mesma forma como ele rompe o seio da terra de modo sobrenatural, que a ressurreição é uma ruptura da lei natural da morte como definitiva, ele nasce da Virgem, rompe o seio da Virgem sobrenaturalmente, preservando a integridade virginal de Maria, que já vimos no nosso próximo encontro, é a virgindade física também. Como compreender isso? Mistério de fé. E o concílio continua. Concebeu do Espírito Santo sem esperma, virgem antes do parto, deu à luz sem corrupção, virgem durante o parto, permanecendo também depois do parto a sua indissolúvel virgindade. Maria é virgem antes, durante, depois do parto. Esta é a fé da igreja, definida lá em 649, mas que, como vimos, é a fé constante da igreja desde os tempos apostólicos. E por que ela é formulada agora, em 649, como é afirmada em 681 no Credo Niceno Constantinopolitano? Porque é o momento em que esta verdade de fé está sendo, de alguma forma, desafiada. É importante lembrar que o tempo da definição dogmática de uma verdade de fé não é a partir daí que isso começa a ser verdade. É o tempo em que a igreja diz: isto que nós sempre cremos é verdade de fé. No nosso próximo encontro, nós vamos ver esse dogma da virgindade perpétua de Maria refletido na liturgia e na piedade cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.